Muito bem, estamos de volta! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente, por aqui professor Marco Xavier. E esta aula é um complemento da aula onde nós ensinamos a criar este painel de dashboard. E na ocasião, nós estávamos analisando essa estrutura onde foi inserida a função PROC-V. E é claro, na ocasião lá a gente utilizou a função PROC-V de maneira sequencial em todos os itens desta coluna. E naquele momento a gente comentou que para você executar uma cópia da função PROC-V de maneira sequencial, inicialmente, para ficar mais fácil, nós utilizamos um método manual. Mas é claro que se você tiver uma estrutura com muitas colunas e precisar repetir a função PROC-V de maneira automática, existe um procedimento e nós vamos analisar este cenário a partir de agora. Então vamos voltar aqui. Como o foco é analisar a configuração da função PROC-V de maneira sequencial, vamos voltar na nossa planilha, nesse ponto aqui onde ele estava na estrutura inicial, e vamos repetir então essa manobra. Vou colocar aqui o nome de algum colaborador, ou vou criar para você, caso não tenha assistido a aula anterior, de como se criar um painel de dashboard. Vamos criar rapidamente aqui uma lista suspensa. Então, na guia dados, vamos acionar este comando, o validação de dados. Nas configurações, vamos escolher a opção lista e vamos selecionar esta relação de nomes. Veja que agora eu posso escolher um nome para poder fazer a minha análise. O ponto principal desta demonstração vai ser destas colunas aqui, que é onde, baseado no nome escolhido, ele vai ter que retornar o valor da venda de cada mês. Ou seja, nesta célula ele deve retornar o valor da Júlia no mês de janeiro. Ao lado, o valor da Júlia no mês de fevereiro. Então, temos algumas possibilidades e como na ocasião nós utilizamos a função PROC-V, vamos acioná-la novamente. Então, de maneira manual, como a gente vai configurar isso? Primeiro, ele solicita o item de referência, que é o nome do vendedor. Ponto e vírgula. Na sequência, selecionamos a base de dados, que é essa base onde temos todos os registros. Ponto e vírgula novamente. Na sequência, o número da coluna de referência, e é este ponto que nós iremos automatizar daqui a pouquinho. Então, nesse caso, como a gente quer retornar o valor do mês de janeiro, aí você começa a analisar baseado na matriz. A coluna de vendedores é a coluna número 1, a coluna de janeiro é a coluna número 2, a coluna de fevereiro é a coluna número 3. Então, a nossa referência aqui é o número 2, pois queremos nesta célula retornar o mês de janeiro. Número 2, ponto e vírgula, e o nível de precisão a gente coloca 0 ou escolhe a opção falso. Isso para indicar que caso ele não encontre o nome da Júlia, ele não deve trazer o valor de um outro vendedor. Então colocamos o número 0, fechamos o parêntese e até aí tudo tranquilo, sem nenhum tipo de dificuldade. O ponto principal começa a partir de agora. É claro que a grande maioria dos profissionais vai querer arrastar a fórmula para o lado. Então, se você arrastar, antes de fazer o arraste, você deve fazer o congelamento de algumas referências que não devem fazer o deslocamento junto. A primeira referência que deve ficar fixa é o nome do vendedor escolhido. Então, ele está neste intervalo aqui. Vamos clicar aqui no meio e pressionamos a tecla F4. Outro intervalo que não deve acompanhar o arraste é a matriz, a base da matriz. Então temos a primeira coluna, onde começa o intervalo, a última coluna, onde finaliza o intervalo, e ele está indicado com a cor em vermelho, né? Selecionamos então esse intervalo e pressionamos a tecla F4. Os números que estão soltos, eles não são congelados, digamos assim. Então você vai pressionar Enter e agora a gente arrasta para o lado. E aí estava o ponto que nós analisamos na ocasião. Neste cenário, você pode observar que todos os valores eles se repetem. Isso acontece porque quando você abre a fórmula, ele está, no caso, indicando aqui o número 2. Esse número 2 é a coluna de janeiro. Então, este número 2 ele se repete nas demais colunas. Então é por isso que houve a repetição. Então o que eu vou mostrar para você agora é como automatizar isso, ou seja, aqui nesta célula, ao invés de número 2, ele deve retornar o número 3. Se eu analisar aqui o mês de março, ele está apontando o número 2, mas na verdade deveria ser o número 4, porque vendedor é 1, janeiro é 2, fevereiro é 3 e março é 4.
No vídeo, você que acompanhou o vídeo, você pode perceber que na ocasião a gente foi trocando este número manualmente, né? Claro, para o vídeo não ficar muito extenso, mas agora a gente vai analisar como automatizar isso daqui, ou seja, este número irá acompanhar a referência de cada mês. Para você entender bem como funciona esta configuração, eu vou colocar aqui do lado aqui uma função, a função que vai fazer esse complemento junto com a função PROC-V, que no caso seria a função CORRESP, tá? A função CORRESP, ela dá a localização de uma informação em uma linha ou em uma coluna. Então vamos acionar aqui a função CORRESP igual CORRESP e vamos configurar cada argumento. Ele começa perguntando primeiro o seguinte: o que ele vai procurar, tá? Então eu vou fazer um detalhe aqui, um ajuste antes, né? Vamos escolher um mês. Vou copiar aqui, por exemplo, o mês de março. Vou dar um Ctrl C, vou pular aqui do lado e vou dar um Enter. Então logo abaixo eu quero que apareça a posição numérica dele. Dá um Ctrl C só para pegar aqui a formatação. Aqui eu vou deletar e a gente vai acionar a função CORRESP. Então igual CORRESP. Eu quero que ele me traga a posição do mês de março, que é o mês que está aqui do lado aqui. Então acionamos aqui CORRESP, pressionamos Tab. Ele chega perguntando: o que eu vou procurar? Este mês de março. Ponto e vírgula. Ele pergunta em que linha ou em que coluna se encontra aquela informação. Aquela informação se encontra nesta linha daqui. Ponto e vírgula. E agora vem o nível de precisão. Caso ele não encontre no mês de março, ele pode trazer a posição de um outro mês? É claro que não, nesse caso aqui, né? Então vamos escolher a opção 0, que é correspondência exata. Simples assim, fechou o parênteses e pressione Enter. Nesse caso, deixa eu só fazer a configuração aqui para ele retornar o número inteiro, mas veja que ele trouxe corretamente a posição do mês de março. O mês de março se encontra na coluna 4. 1, 2, 3, 4. Então é isso que a função CORRESP, né? Essa é a principal incumbência dela. Ela retorna a posição. E se você está atento à explicação, este retorno é justamente o número que devemos colocar na função PROC-V. Por exemplo, se eu trocar aqui de mês, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, mês de maio. Veja que ele está na posição 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar, por exemplo, o mês de janeiro, posso até escrever aqui, não tem problema. Eu vou lá e escrevo de janeiro. Olha lá, está na posição 2, coluna 1, coluna 2. Então, o segredo para você automatizar um PROC-V sequencial é utilizar dentro do PROC-V a função CORRESP. Então vamos repetir então nesta sequência aqui, vou deletar, igual PROC-V, abrimos parênteses. O que nós vamos procurar? Esta informação. Como eu vou arrastar, eu já vou fazer o travamento para ganhar tempo aqui. Então faço o travamento dele, ponto e vírgula. Onde ele vai encontrar essa informação? Neste intervalo daqui. Eu já aproveito e faço o congelamento também, F4. Ponto e vírgula. Agora que vem a diferença. Se eu estivesse efetuando esta manobra de maneira manual, eu iria inserir o número 2. Mas agora eu vou chamar a função CORRESP. Então vem aqui, chama a função CORRESP. E ele chega perguntando: que informação eu vou procurar? Ele vai procurar esta informação aqui. Este mês aqui. Ponto e vírgula. Agora tem um detalhe importante. Em que local ele vai encontrar a sequência? Eu não posso selecionar este mesmo intervalo para não dar erro de lógica, para não dar erro de referência cruzada. Eu tenho que ter essa sequência num outro local, que na verdade seria essa daqui, ó, que apresenta a mesma estrutura. Tá? Então fique atenta com esse detalhe. E como eu vou arrastar para o lado, este intervalo ele tem que ser travado, ele tem que ser congelado. F4, ponto e vírgula, dentro da função CORRESP. Agora ele pergunta o nível de precisão. É claro que é 0. Fechamos o parêntese da função CORRESP. Então essa manobra foi necessária justamente para que na hora que eu arrastar, ele já identifique automaticamente a posição do mês seguinte. Para finalizar agora o PROC-V, ponto e vírgula do PROC-V, e o nível de precisão do PROC-V é 0, porque caso ele não encontre o nome da pessoa, ele não pode trazer o nome do vizinho. Fecha o parêntese.
Então veja que é uma manobra um pouco mais avançada, uma manobra um pouco mais técnica, mas com repetição e você treinando, você domina facilmente este conceito. Podemos fechar parêntese, o resultado está correto, o resultado é o mesmo. Deixa eu pegar aqui o primeiro nome aqui para ficar mais fácil da gente analisar. No nosso caso, o primeiro nome aqui é a Ana, então tá aqui em cima, trouxe o valor corretamente. Agora, na hora que eu arrastar para o lado, o objetivo é que ele retorne todos os outros meses de maneira automática. Então veja que eu tive um trabalho inicial, mas na sequência eu não precisei repetir a função PROC-V várias vezes. Eu só raciocinei um pouco mais no início para depois ter mais tranquilidade no final, tá certo? Vale a pena dominar esse tipo de análise mais avançada, esse tipo de análise um pouco mais técnica, para você ganhar tempo na hora de executar as manobras dentro do Excel. Então volte esse vídeo várias vezes, domine bem essa técnica que vale a pena, tá legal? E no mais, logo acima você encontra mais vídeos com truques e macetes do Microsoft Excel. E é claro, assim que você praticar e dominar essa técnica, logo aqui em cima temos mais vídeos com truques e macetes para você dominar outras manobras dentro do Microsoft Excel. Por enquanto é só isso, obrigado pela atenção e até a próxima aula.